Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter uma tutoria sobre o assunto da semana, que é Lei de Gauss. Como de praxe, aí eu vou pedir para quem puder abrir a câmera, para não parecer que eu estou falando completamente com a parede, ou estou falando com umas letras e umas fotos, né? Opa, obrigado, Luca. Aí não parece que eu estou falando sozinho, né? Parece uma coisa mais ligada ao mundo real. Tá? Obrigado, Milena. Bom, hoje, como eu tinha prometido para o Vitor, deixa eu ver se o Vitor está aqui. Não consigo ver aqui. Não? Presente, professor. Estou aqui. Presente, eu vou fazer a chamada. Então, aquele problema de uma prova da Unicamp que você me passou era basicamente isso aqui, ó. Uma esfera sólida com densidade ρdr, né? E esse ρdr pode ser uma função qualquer dr. Pode ser a função mais esquisita possível, né? Pode ter muita coisa esquisita aí no meio, né? Então, como a gente resolve essa coisa aí, né? Primeira coisa que quando eu olho para isso aí eu penso, nossa, o negócio é difícil, né? Só que não, né? Veja que eu tenho uma esfera cuja densidade depende só a densidade de carga. Me espantou à tarde, um rapaz perguntou, depois que eu expliquei tudo, ele me perguntou, professor, eu só não entendi o que é densidade, né? Então, começando do começo, né? Densidade de carga é como densidade de matéria, né? Nesse copo eu tenho tantos quilogramas, né, por litro, ou tantas moléculas por litro, ou posso medir também em metro cúbico. Dei esse exemplo só porque eu queria tomar água. Se você pensar em carga elétrica, se você tem muitas cargas unitárias, né, como cargas do elétron, né, a carga não pode ser menor que 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Se você tem uma penca delas, você pode tratar como contínuo, e aí você diz que você tem uma densidade de carga, você tem tantos coulomb por metro cúbico. Tudo bem? Só que essa densidade de carga, ela pode variar, né? Mas quando eu tenho um problema com simetria esférica, como esse aqui, né? Quando eu tenho um problema com simetria esférica como esse aqui, a coisa se torna mais simples. Por quê? Porque eu dependo, a densidade, ela depende só da distância ao centro, né, da esfera. Ela não depende do ângulo θ nem do ângulo φ. Ela depende só dessa distância ao centro, né? Então isso aí é um problema com simetria esférica. O que é um problema com simetria esférica? Se eu olhar o problema e mudar o ângulo, manter a minha distância ao centro da esfera e girar em torno dele, eu vou ver a mesma coisa. Isso que é ter simetria esférica, tá bom? Bem, vamos lá então. Então você tem lá uma densidade de carga que é uma função de R, para R menor do que Rzão. Agora, fora da esfera, esse ρ é zero, ou seja, eu não tenho carga fora da esfera. Primeira coisa que a gente pode calcular aqui, e a mais fácil de todas, é o campo fora da esfera. Ora bolas, se eu estou com um problema com simetria esférica, que gaussiana eu vou desenhar? Eu vou desenhar uma superfície esférica gaussiana. Eu não vou desenhar outra coisa. Eu não vou desenhar um cilindro, eu não vou desenhar um cubo, né? Eu não vou desenhar um chuchu gaussiano. Eu vou desenhar o quê? Eu vou desenhar uma curva fechada, chamada de gaussiana, esférica, né? E por que isso? O motivo disso é bem simples. Vejam que à medida que eu caminho na esfera, o módulo do campo elétrico não varia. Só muda a direção dele, né? Mas muda a direção dele está sempre apontando na mesma direção do dA. Se eu cortasse isso aqui em vários pedacinhos, né, eu poderia ter um dA aqui. Mas veja, quando eu faço E escalar dA, isso é ponto a ponto. Nesse ponto aqui, o dA está apontando na mesma direção do E. Então, o que acontece? O módulo é constante, sai para fora, daqui fica só E vezes dA,
então o E sai para fora da integral, fica uma integral fechada de dA, certo? Um detalhe sobre lei de Gauss. Toda vez que você vai tratar com lei de Gauss, você olha a lei de Gauss com dois lados. Você vai resolvendo ao mesmo tempo o lado esquerdo e ao mesmo tempo o lado direito, certo? Então, integral de E escalar de A vai dar E vezes a área superficial dessa casca esférica. E qual que é a área superficial da casca esférica? 4π vezes R ao quadrado. Vocês viram a dedução disso em FUV, creio eu, né? Mas vocês lembram isso desde o jardim da infância, né? Eu lembro disso desde o Lula Lelé. Antes de entrar na primeira série, eu estudei numa escola chamada Lula Lelé. E eu acho que eles ensinavam isso aí lá também. Não sei, faz muito tempo, né? Nossa, faz mais de 30 anos. Então, talvez eu tenha aprendido isso no segundo grau, talvez eu tenha aprendido na Lula Lelé. Mas eu sei que antes de entrar na UFABC, vocês aprenderam isso aqui. A área da superfície, não sei onde, mas vocês aprenderam que a área da superfície de uma esfera é 4πr quadrado. Fizeram você acreditar nisso aí. Se você não quer acreditar nisso aí, se você fizer uma integral bobinha de área superficial, não é difícil fazer isso aí, você deduz em poucos minutos que a área de superfície de uma esfera é 4πr quadrado. E o outro lado, o que tem no outro lado aqui? O outro lado tem a carga interna à superfície gaussiana. O que é isso? É a carga que está lá no volume delimitado por essa superfície aqui. Tá? E a gaussiana pode ser uma superfície imaginária. E qual é a carga que está lá? Bom, é toda a carga que está na esfera. Né? Então, olha que louco. Se eu pegar isso aqui, mesmo que o meu ρ dependa de R, no final eu vou integrar aqui as densidades de carga e eu vou chegar numa carga total da esfera. Tudo bem? Tudo bem até aí, pessoal? E se eu isolar o E aí, eu vou encontrar isso aqui, ó. Surpresa! kq sobre R quadrado. Como se toda a carga tivesse concentrada no centro, né? Em gravitação, a gente também tem a mesma coisa, né? Quando você pega um corpo como a Terra, a densidade de massa varia à medida que eu me afasto do núcleo da Terra, e varia bastante, né? Mas, para um satélite, é como se toda a massa da Terra tivesse concentrada lá no centro. Em primeira aproximação, tá? Em primeira aproximação, a Terra é esférica, né? Sinto muito se tem alguém que acha que é plana, né? Não é, tá? E é uma esfera como essa esfera aqui, só que essa esfera aqui tem uma densidade de carga, não de massa, tem uma densidade de carga que varia com a distância ao centro. Tudo bem? Então tá bom. Deixa eu ligar esse ar aqui. Então vamos lá. Agora, como é que eu faço para calcular essa carga total aí? Né? Vocês estão calados até agora, por ser uma aula de tutoria. Tudo bem que eu prometi que eu ia resolver esse problema no começo da aula, mas até agora, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Professor, a área da esfera é uma área que a gente sabe calcular, beleza. Mas poderia aparecer algum exercício, uma superfície gaussiana que não fosse uma área tão bonitinha, que daí eu teria que, de fato, usar a integral fechada? No mundo real, sim. Você pode ter um chuchu carregado, né? E tem que desenhar uma superfície estranha ali. Mas agora, nos problemas que vocês encontram, né, na disciplina, normalmente, se você vai usar a lei de Gauss, Luca, você tem alta simetria, certo? E alta simetria, o que é? Ou você tem simetria esférica, ou cilíndrica, né, que é uma simetria de rotação, ou simetria de reflexão, que é o que você tem num plano. Né? Você não vai encontrar nada muito diferente disso aí, não. Né? Quando você estiver olhando para um condutor, você faz o cálculo do campo do condutor ponto a ponto. Aí você desenha o quê? Você desenha um cilindro muito pequenininho que atravessa o condutor, certo? Você usa um cilindro muito pequeno que atravessa o condutor e aí você encontra o campo logo acima do condutor. No caso de um condutor carregado ou mesmo condutor não carregado, quando você tem polarização de carga. Tudo bem? Obrigado, professor. E só uma última dúvida ainda nesse sentido. Eu estava usando o livro do Halliday, se eu não me engano, para
para estudar para a prova de amanhã e tal. E ele resolve alguns exercícios usando coordenadas esféricas, cilíndricas. Para a prova especificamente, eu posso simplesmente só colocar a fórmula da área ou vou ter que também fazer essa deduçãozinha? Olha, você pode usar só a fórmula, mas você tem que deixar bem claro como é que você fez isso. A gente sabe, obviamente, que é uma prova com consulta, né? Então, o que vocês não precisam esperar dessa prova? Como é uma prova com consulta, coisas que a gente costuma deduzir, né? E às vezes pedir em prova, né? Baseando uma lei fundamental, deduza tal coisa ou tal coisa. Essa prova não vai ter, porque isso aí você acha fácil em livro, tá? O que é de se esperar aí? É de se esperar problemas já conhecidos, mas que você tem que raciocinar em cima, certo? E como é uma prova que a gente sabe que é com consulta, né? As questões foram questões todas elaboradas pelos professores. Não tem nenhuma questão que você vai achar na internet, né? Nas provas do passado, a gente às vezes usava umas questões de provas antigas, usava questão que via na prova não sei aonde, prova não sei aonde, né? Só que nessa não. Nessa a gente fez um banco de questões e todas as questões saíram da cabeça dos professores, tá? Então não adianta colocar o texto da questão no Google, você não vai achar, certo? Qual é a ideia dessa prova? A ideia dessa prova é que a gente quer ver se você entendeu o conceito e se você sabe usar o conceito, tá? Não tem nenhuma questão da prova, a menos que eu tenha visto, né, que peça algum problema com cálculo estapafúrdico, que você vai precisar de alguma integral maluca, que é difícil de resolver, com simetria esquisita. Não vai ter nada disso. Mas vai ter, sim, problemas que você vai precisar raciocinar um pouquinho, tá? Mas, normalmente, quando você faz o desenho do problema, ele já vai estar 99% resolvido, tá? Tudo bem? Bom, vamos para frente, então. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é como é que eu calculo essa carga aqui, dessa esfera carregada, com uma densidade de carga que pode depender de R, tá? O jeito que eu faço é o seguinte. Olha só. Como é que eu calculo essa carga total, né? Obviamente, eu vou fazer uma integral de ρ, que é a densidade de carga, vezes dV. Mas quem é esse dV? Vou fazer a pergunta de outro jeito. De que jeito que eu quebro essa esfera, né? Obviamente eu vou olhar para o problema, né? Se ele estivesse numa prova escrita, eu olho para o problema, aí eu começo a olhar para ele e tal, tiro óculos, olho, quem usa óculos, aí começo a chorar, mas não perco muito tempo chorando. Aí eu bato a cabeça no problema. Eu aprendi que eu tenho que bater a cabeça para resolver o problema. E aí eu tenho que quebrar o problema em vários pedacinhos. Só que como eu vou quebrar esse problema? Eu tenho que quebrar de uma maneira correta, né? Eu tenho uma simetria esférica. O que significa isso? Significa que se eu pegar um raio T aqui, eu chamei de T, podia chamar de banana, laranja, maçã, qualquer coisa. É uma variável que inventei. Esse T é a distância ao centro. Vocês vão entender por que eu estou usando o T e não Rzinho daqui um pouquinho para frente. Tem gente querendo entrar aqui. Por que eu estou usando o T? Né? Porque eu não posso usar Rzinho, que Rzinho é a minha variável da linha gaussiana. Né? Então, eu quero calcular a carga total. Né? Então, lá eu tenho uma casca com raio T e espessura dt. Nessa casca, eu suponho que a minha densidade é constante. Né? E aí, como é que eu calculo o dq aí? Né? O dq vai ser ρdv. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui, quem está achando isso estranho, né? De fato, o que eu estou fazendo aqui é nada mais, nada menos do que pegar uma cebola. Alguém aqui já abriu uma cebola para fazer comida? Né? O que acontece? Você tem lá a cebola, né? E você vai cortando a cebola e você vê que você tem cascas, né? Você tem camadas da cebola, né? E é uma camada dentro da outra que vai formando a cebola. Essa é a ideia. Eu não vou quebrar em pedacinhos pequenininhos, eu vou quebrar em cascas. Porque daí eu vou considerar que cada casca de cebola dessa, cada camada de cebola, né, tem a mesma densidade. E como é que eu faço para calcular a carga? Deixa eu pegar aqui.
Como é que eu faço para calcular a carga dessa casca? A carga dessa casca, o meu DQ, vou escrever em azul aqui, vai. Será que roubaram o meu azul? Estou que roubaram o meu azul? Peraí, não. Vamos lá. Deixa eu ver essa luz aqui que vai melhorar um pouquinho. E piorou. Nossa, vou apagar essa luz. O meu DQ da casca vai ser o quê? Vai ser igual a ρ vezes o volume da casca. Como é que eu faço para calcular esse volume da casca? Não? É 4/3 de Pierre ao cubo? Pt ao cubo, no caso? Quem acha que é isso, levanta a mão. Ou fala alguma coisa, manda um emoji, sei lá. Não sei como fazer no mundo numa aula virtual. Tem que fazer uma enquete. Quem acha que é ter? Não dá para ver o que está escrito embaixo. Isso foi há 12 minutos atrás. Desculpa, Gustavo, só vi agora a sua mensagem. Às vezes não dá para ver o chat aqui. Né? Quem é esse DV aí? O que vocês acham? É o volume da casca, não é? Não é coordenada esférica nem nada, né, professor? Eu estou usando coordenada esférica. Sim. Não é? Mas eu tenho uma simetria em θ e em φ. Se eu tenho uma simetria em θ e em φ, Vitor, o que eu estou fazendo? Como eu tenho essa simetria, eu estou usando a casca. Eu não estou usando um pequenino elemento de volume dV ali. O meu dV é o dV da casca, porque isso facilita as contas. Né? Dá para eu quebrar de qualquer jeito essa esfera, daí ter um R, dr, dθ, dφ? Dá, mas não precisa fazer assim. Não precisa fazer assim. Se eu começar a fazer assim, eu tô abrindo mão do fato de eu ter uma simetria esférica. Tá? Não sei se você entendeu a ideia. Não? Olha só, o volume de uma casca. Vamos pegar a casca aqui. Epa, cadê minha casca? Epa. Eu perdi. Ah, tá aqui minha casca. Volume de uma casca. Tá? Tenho aqui o volume de uma casca. Qual é? É uma casca esférica. Ela tem uma espessura muito pequenininha. Qual a área da casca esférica? Obviamente aqui é só metade dela, tá? Qual que é o volume da casca esférica? O volume da casca. Perdão, o volume não. Qual é a área superficial da casca? 4πr²? Exatamente. Mas eu estou chamando isso aí de T, Marcos. Então, ó, o meu dV vai ser um 4π vezes T ao quadrado, né? Aí eu estou trabalhando com uma espessurinha muito pequenininha. Olha só. A espessura é uma coisa aqui muito pequenininha, né? Então eu tenho uma espessura dt, certo? Então eu tenho a área da superfície vezes digamos assim, espessura dessa superfície. Tudo bem? Eu posso pensar nisso dessa forma. Outra forma que eu posso pensar em coordenadas esféricas, com simetria esférica, é o seguinte. Qual que é o volume, né? Qual é o volume de uma esfera? Qual é o volume de uma esfera com raio T? É 4/3 de πt ao cubo, correto? Sim ou não? Alguém abre o áudio e fala sim ou não. Fala assim, pô, você está falando a maior besteira. Sim. Sim. E olha só, o que é dV? Agora eu vou fazer a picaretagem que eu faço em FUV. dV dt, dt. Quanto dá a derivada disso em relação a t? Né? Até quem tirou f em FUV sabe que a derivada de t ao cubo é 3 vezes t ao quadrado. Então olha que louco que acontece aqui. 4π t ao quadrado dt. Encontro o dV exatamente da mesma forma. Só que aí tem alguém que não gosta desse tipo de dV, do volume da casca. Né? Como é que eu posso convencer essa pessoa? Né? O dV, isso aqui é como Neston. Invente a maneira... Nossa, isso é muito velho, vocês nem sabem o que é Neston. Quando vocês nasceram, Neston não existia mais. Então, isso aqui é o volume da casca de T mais dt, né? Menos o volume da casca, o volume da esfera com raio T, correto? E aí, se eu fizer isso, vai acontecer uma coisa muito engraçada. Isso aqui é 4/3 de πt
T mais dt ao cubo menos 4/3 de π t ao cubo. Opa, não dá para ver isso aí. Tudo bem? Só que o que vai acontecer? 4/3 de πt ao cubo aqui vai cancelar com 4/3 de πt ao cubo. Eu vou ficar apenas com o primeiro termo. Então, eu tenho 4πt ao quadrado vezes dt. E vai aparecer um 3dt, um 3dt aqui vezes t ao quadrado, que é o termo em primeira ordem em dt. Os termos em segunda e terceira ordem em dt eu desprezo. Então, dessas três formas, eu consigo mostrar que o diferencial de volume de uma casca esférica com raio T e espessura dt é esse dv aqui. Tudo bem? Até suei. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a ideia de camadas de cebola é essa. dv é o volume dessa casca com espessura dt. Você pode interpretar isso aí de várias maneiras. Pegar o volume de uma esfera com raio T, fazer a derivada multiplicar por dt, dá isso aqui. Ou pegar o volume de uma esfera com raio T mais dt, subtrair o volume de uma esfera com raio T, que dá exatamente na mesma. Igual que nem, tá bom? Bom, o que acontece quando eu faço, então, o meu Q igual a ρdv? Nesse modelo aí de cascas de cebola, né? Que leva em conta a simetria esférica, né? Quando eu faço isso, olha o que acontece com o Qzão lá. Com o Q maiúsculo em marrom. Você vai ter 4π sai para fora, t ao quadrado ρdt dt. Então, a carga total, ela vai depender de como é essa densidade, como é esse funcional, né? O caso particular mais simples, que a maior parte dos professores resolve, é o caso onde você tem ρ constante, né? Olha só, quando você tem ρ constante, o que vai acontecer? O ρ vai sair para fora da integral, daí eu vou ter aqui t ao cubo sobre 3. Coloco os limites de integração, vai ficar 4π r ao cubo sobre 3. Tudo bem, pessoal? Ou seja, isso aqui, ó. Isso aí é o que você esperaria, o volume da esfera vezes a densidade, no caso da densidade constante. Mas, esse aqui que eu encontrei, vale para uma função geral da densidade em função da distância ao centro. Tudo bem, Vitor? Professor, isso que você fez foi uma dedução até agora, né, de como chegar nessa fórmula. Eu estou calculando, eu não chamaria isso de dedução. Eu chamaria isso de resolução de um problema da ρ geral. Entendi. Né? Beleza. Dedução é quando você tem uma espécie de uma lei ou coisa. Isso aqui é um problema específico, então você não pode chamar isso aí de dedução. Assim, né? Dedução é quando você tem um caso, quando você aplica quando você usa uma lei ou quando você demonstra uma lei, quando você usa uma lei para um caso mais geral, né? Aí você demonstra, entre aspas. Né? De fato, demonstrar é uma palavra muito forte, né? Como diria meu professor de mecânica quântica no mestrado, né? Ele era chinês, eu perguntei para ele uma coisa sobre emaranhamento quântico, né? E eu falei para ele, não, mas como é que funciona isso, como é que funciona aqui? Mas por que disso? Daí ele falou assim, não sabemos por que funciona, por que assim, a gente só descobriu que é assim que funciona, né? Então, isso é o meu professor de mecânica quântica no mestrado. Basicamente, aqui é um problema específico, certo? Eu estou usando a densidade geral, a função geral ρdr, né? E essa aqui é a carga para uma densidade geral ρdr. Aqui eu só mostrei que ela funciona para o caso particular, né? Esse caso mais geral, ele recai no caso particular quando eu tenho ρ constante. Tudo bem, Vitor? Tranquilo? Sim, professor, tudo certo. Então, o que vocês vão ver na maior parte das aulas dos professores é usar esse ρ constante. A maior parte faz uma sacanagem, né? Durante a aula, na aula apresentam só o caso de ρ constante, né? E aí na prova aparece um ρdr maluco. Né? Enfim, isso acontece às vezes. Bom, mas isso aí é só a carga. Vamos fazer um resumão até agora do que a gente fez. A gente pegou uma esfera, certo?
a gente pegou uma esfera, vou pegar minha esfera aqui, meu coquinho, peguei uma esfera com uma densidade qualquer, só que com simetria esférica. E o que a gente viu? A gente pegou uma gaussiana em volta dela, mas para R maior do que Rzão, e viu que o campo, independentemente de como é esse ρdr, ele é o campo de uma carga, como se toda a carga tivesse concentrada no centro. O que mais que a gente fez? Levando em conta que o problema tem simetria esférica, ou seja, não depende nem de θ nem de φ, né? A gente encontrou uma expressão para a carga para qualquer função ρdr. Tudo bem? Bom, e agora a gente vai passar para o cálculo mais complicado entre aspas, né? É um pouquinho mais trabalhoso, né? Entender que é o cálculo do campo dentro da esfera, né? Como é que eu faço? Mesma ladainha. Eu vou usar a lei de Gauss. Professor. Bom, oi. Antes de você ir para o próximo, eu tenho uma dúvida. Oi, Thalita. Essa expressão que a gente o senhor acabou de mostrar, ela vale não só para a casca esférica. Ela vale para uma esfera. Ela vale para a expressão da carga? Isso. Ela vale para uma esfera carregada cuja densidade varia radialmente. Tá bom, Thalita? Tá bom. Aquilo que eu tinha mostrado para você, o que eu fiz para chegar nisso? Eu quebrei a esfera em várias cascas, como se estivesse descascando uma cebola, para daí somar a carga de cada camada da cebola. Você entendeu? Entendi. Então tá bom. Oi. Uma outra dúvida, sem querer fugir do contexto, no caso, porque esse primeiro caso, onde a gaussiana, ela está fora da esfera, você tem a mesma carga fora do que... a mesma carga não, desculpa, é o mesmo campo elétrico. Exato. Desculpa, Thalita, é a mesma dependência funcional de uma carga pontual. Obviamente, cada problema vai ter uma carga diferente, certo? Para cada função ρdr, vai te resultar uma carga diferente. Mas a dependência funcional do campo elétrico é com o inverso da quadrada da distância. Como se toda a carga tivesse concentrada no centro. Isso para o campo fora da esfera. Tudo bem? Tudo bem. Me surgiu essa dúvida porque na lista tem uma questão onde é pedido o campo num ponto fora da esfera. E para realizar esse cálculo, tipo, eu entendi como foi feito o cálculo, mas na teoria usava como se estivesse considerando o campo dentro da esfera, e não esse conceito que a gente vem vendo de que quando está fora da esfera... Peraí, tá havendo uma confusão ainda, então aí, Thalita. O campo fora, se você tem simetria esférica, certo? E você está calculando o campo fora, é funcional de inverso do quadrado da distância, tá? Obviamente, a carga que você vai calcular, a carga total daquilo ali, vai depender da tua densidade específica. Você vai colocar uma gaussiana para fora da esfera, e aí não tem como. A dependência com o inverso quadrado da distância. Porque você vai calcular a carga dentro daquela gaussiana, é a carga total ali. A carga total da esfera. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Não sei se esclareceu. Não, então... Eu acho que eu entendi, porque esse era o conceito que... para mim, vinha vindo. E nessa questão, eu não sei se é por causa que é um ponto, não é uma... Não, tanto faz um ponto. Quando eu defino um ponto fora da esfera, para calcular o campo naquele ponto, eu tenho dois jeitos. Só tem dois jeitos. Vou usar a lei de Coulomb. Para usar a lei de Coulomb, eu vou ter que quebrar essa esfera aqui em vários elementos de carga, e aí integrar, certo? O outro jeito é usar a lei de Gauss.
lei de Gauss, Thalita, usa simetria. Se eu quero calcular num ponto, né, o campo num ponto, o que eu tenho que pensar com a lei de Gauss? Qual a simetria que eu tenho? E aí eu vou traçar uma gaussiana que passe por aquele ponto. Você entendeu? Entendi. Né? Obrigada, professor. Eu tenho que usar a simetria. Para usar a lei de Gauss, eu tenho que usar a simetria. Ela é bem mais fácil que usar a lei de Coulomb, mas para usar ela, eu tenho que me valer da simetria. Tá bom? Tá bom, obrigada. Agora, eu acho que vai ficar mais claro para você agora, quando a gente for calcular o campo dentro da esfera. Vamos lá. Me interrompa depois se você não me entendeu. Tá? Bom, para calcular o campo dentro da esfera... A Thalita falou lá, ó, tem um ponto P aqui dentro da esfera. Quero calcular o campo nesse ponto P. O que eu faço? Eu sei que a simetria é esférica, porque o ρ depende só de R. Ele não depende de θ nem de φ. Então, obrigatoriamente, aí eu vou ter uma simetria esférica, tá bom, pessoal? E aí, eu quero calcular nesse ponto aqui, certo? O que eu faço? Vou traçar uma gaussiana. Que gaussiana eu traço? Eu traço uma gaussiana compatível com a minha simetria. Então, o problema tem simetria esférica, não vou desenhar um cilindro, né? Então, desenho uma superfície gaussiana esférica que passe pelo ponto que a Thalita está interessada. Tá certo? Mas agora esse ponto é aqui dentro. Como é que a gente aplica a lei de Gauss? Integral de E escalar de A igual a carga interna dentro do epsilon zero. Aqui tem que tomar um extremo cuidado na aplicação da lei de Gauss quando você está dentro de um corpo carregado. O que vai contar para a lei de Gauss é só a carga que está delimitada, está no volume delimitado por essa superfície gaussiana. A carga que está fora dela não importa, certo? A carga que está fora dela não importa para a lei de Gauss. O que importa é a carga que está delimitada pela superfície gaussiana. Isso vocês têm que guardar, né? Isso vocês têm que guardar no fundo do coração, certo? O que importa é a carga dentro da superfície gaussiana, tá? Bom, essa parte esquerda aqui é trivial. É o campo vezes a área superficial dessa gaussiana, que é E igual a E vezes 4πr quadrado. Então, 1 sobre epsilon zero, Q interno, né? Agora a gente vai ver como calcular esse Qin. Sempre desenvolvam a lei de Gauss assim. Desenvolvam cada lado, né, ao mesmo tempo. Aqui eu desenvolvi o lado esquerdo e agora eu vou desenvolver o lado direito. Opa, mas por que só importa a carga a carga quem perguntou? Oh, sumiu! Sumiu, alguém perguntou uma coisa aqui e sumiu. Caramba, como é que eu faço para acessar esse chat aqui? Socorro, cadê o chat? Achei. Ela perguntou, achou? Tá, não, achei o chat. A Glenda perguntou, mas por que só importa a carga fora da superfície gaussiana? Não, Glenda, o que importa é a carga dentro da superfície gaussiana, tá? Tá. Tem alguma razão, exceto modelagem científica? Bom, lei de Gauss é uma modelagem, né? E a razão pela qual só importa, para a lei de Gauss, só importa a carga que está dentro da superfície, porque a lei de Gauss só fala do campo produzido pela carga que está dentro da superfície. A lei de Gauss não fala nada de carga externa. Por quê, Glenda? Vamos pegar esse caso aqui, ó. Vamos supor aqui que eu tenha... Agora, só abrindo um parênteses aqui para explicar para a Glenda. Vamos supor que eu tenho uma carga pontual aqui, né? E desenhe minha superfície gaussiana aqui, ó. Desenhei uma superfície gaussiana aqui. O que vai acontecer com as linhas de campo? Linhas de campo vão fazer assim. Perceba que toda linha de campo que entra, sai. 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 Significa o quê? Que o fluxo do campo elétrico para uma carga externa à superfície gaussiana é zero. Né? Obviamente, isso aqui é igual a carga interna dividido por epsilon zero. Então, obviamente, nesse caso, eu não tenho carga interna e o fluxo é zero. É por isso que a gente fala que a lei de Gauss
só diz respeito à carga dentro da superfície gaussiana. Não sei se ficou claro para você isso. Tá? Se você olhar para a dedução da lei de Gauss, você vai entender isso aí um pouco melhor. Não sei se eu expliquei direito, Glenn. Ah, então tá bom. Beleza. Vamos para frente, então. Vocês lembram? Agora eu quero calcular essa tranqueira aqui. Eu quero calcular essa carga aqui dentro dessa delimitada pela superfície gaussiana, certo? A carga que está externa nessa superfície não contribui para o campo para cá. Por quê? Porque eu tenho, fora a questão da lei de Gauss, eu tenho uma simetria esférica e quando eu tenho uma casca, o campo dentro da casca é zero. Tá? Você pode provar isso via lei de Coulomb, né? E aqui eu tenho várias cascas para fora e várias cascas para dentro, naquele nosso modelinho de cebola. Como é que eu faço agora para calcular a carga delimitada por essa gaussiana? Mesma coisa que eu tinha feito para calcular a carga total. Eu vou integrar as minhas camadas de cebola, só que eu vou parar onde? Eu vou parar quando até R igual a R, até T igual a Rzinho. Por que eu não vou até R maiúsculo? Porque o que importa para mim são as camadas de cebola, né? Estou chamando assim, né? Que eu tenho até esse valor R. Acima dele, não importa para mim. Veja que a nossa conclusão aqui é que a carga dentro dessa superfície gaussiana sempre vai ser menor que a carga total. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, professor. Oi. Você poderia explicar novamente essa parte da integral da carga que fica ρdV, por favor? Bom, Giovanni, né? Isso. Você tem uma distribuição esférica, né? Aí eu tenho que quebrar aquilo em vários elementos de carga, certo? Mas como eu tenho uma simetria de rotação nos dois eixos, né? Você concorda comigo que a densidade só vai depender da distância ao eixo. Então, se eu tiver uma casca, né, com uma espessurazinha pequena, a densidade não vai variar naquela casca. Tudo bem? Tranquilo? Sim, tranquilo. Eu posso fazer isso até de outra forma. Cadê? Eita, deixa eu pegar uma folha em branco. Obviamente, eu tenho que a minha carga vai ser integral de dq, certo? Pode ser essa carga interna, vai ser a integral de dq de t igual a 0 até rzinho. Só que quem é esse dq? Esse dq é a carga de uma casca com raio t e espessura dt. Tudo bem, Giovanni? Tranquilo? Sim, professor, tranquilo. Então tá. Isso aqui, então, vai ser integral de 0 a r de ρ de t dv. Só que o meu dv é aquele que a gente... Opa, não está aparecendo. O meu dv, quem é? Vai ser o quê? Vai ser a área da superfície dessa casca, que é 4π t ao quadrado vezes dt. Aí eu aplico essa geringonça aqui. Tudo bem, Giovanni? Tranquilo? Tranquilo, professor. Entendi. Então tá bom. É isso mesmo? É isso mesmo. Então tá. Obrigado, viu? Nada. Bom, o jeito de calcular essa carga interna é o mesmo de calcular a carga total. Só que eu não vou calcular até R igual a Rzão. Eu vou calcular até R igual a Rzinho. Né? Eu inventei essa variável T aí porque os matemáticos são chatos comigo. Então, você tem um limite de integração, você não pode dar o mesmo nome dessa variável a essa aqui. Então, tem umas frescuritas aí da matemática, né? Enfim. Então, o que vai acontecer? Essa carga interna aqui vai depender dessa função. E vejam que coisa engraçada. O resultado dessa integral aqui, independentemente de qual vai ser essa densidade, vocês concordam comigo que vai ser uma função de R? Eu vou encontrar uma função aqui quando eu resolver essa integral, e ao aplicar os limites de integração, eu vou encontrar uma função que depende de R. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Então tá bom. Olha só, à medida que eu vou
me afastando do centro, mais carga eu vou tendo, né? Mais carga eu vou tendo. Então, essa carga interna vai depender da minha dependência específica da densidade, né? Então, vamos lá. Agora, olhem para essas duas equações aqui, né? Esse aqui eu encontrei através da lei de Gauss, né? Esse aqui, E escalar, integral de E escalar BA. E aqui eu tenho a carga interna, que eu resolvi fazer mais umas linhas para calcular. Agora eu vou combinar a equação que eu chamei de estrela com a equação que eu chamei de duas estrelas na próxima página. Opa, nossa, tem um monte de folha aqui bagunçada. Então vamos lá. Então, se eu combinar essas duas equações, voa lá, eu encontro o campo para R menor do que Rzão. Para qualquer densidade de carga. Para qualquer dependência funcional de densidade de carga. Vamos ver o caso particular aqui que todo professor resolve, né? O caso particular que todo professor resolve é para densidade constante. Vamos ver o que acontece. O que vai acontecer aqui se a densidade for constante? A densidade passa para fora e eu fico com T ao cubo sobre 3. Quando eu substituo os limites de integração, vira R ao cubo sobre 3. Isso aqui, ó. Só que aí eu simplifico aqui com esse R quadrado e fico com um campo que depende linearmente com Rzinho, certo? Se eu for traçar um gráfico dessa geringonça, do campo elétrico, como é que vai ser a cara desse gráfico? A cara desse gráfico vai ser essa aqui, ó. Né? A cara desse gráfico vai ser isso aqui. O campo vai ser 0 quando R igual a 0, aí ele vai subindo. Vai subindo, 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 até que chega um valor máximo na superfície. Aí ele decai como se fosse uma carga pontual, com o inverso do quadrado da distância, né? Esse campo máximo, nesse caso aqui da densidade constante, eu posso escrever ele desse jeitão aqui, ρRzão sobre 3ε0, ele é idêntico a kq sobre Rzão ao quadrado. Isso aqui vai valer para qualquer dependência funcional, né? O que vai mudar de dependência funcional para dependência funcional? É a forma do campo interno, ou seja, de 0 até R. Né? Isso aqui é válido apenas para densidade constante. Se você mudar a função ρ de R, você vai mudar a cara dessa curva aqui. Né? Mas você não vai mudar a cara dessa curva externa. Tá bom? Ficou claro, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Esse ρ, essa densidade, no caso, ela é constante nesse caso particular? Nesse caso particular, sim. Nesse caso mesmo. Nesse caso particular. Mas você pode inventar, quer ver? Você pode inventar umas dependências funcionais muito interessantes. Por exemplo, se eu disser, olha só que coisa interessante. Olhe para essa expressão aqui do campo elétrico que a gente chegou, né? O que vai acontecer se eu tiver uma densidade que depende de 1 sobre t ao quadrado? Não, essa não é uma boa escolha. Se eu tiver uma densidade que depende com simplesmente 1 sobre t. Se eu tiver uma densidade que depende de 1 sobre t, eu vou ter aqui uma constante dividido por t, por exemplo. Vai acontecer uma coisa interessante. O campo elétrico dentro da esfera vai ser constante. Olha que coisa doida. Muito doido, né? Como é que é, professor? Pode repetir? Vou repetir. Não só vou repetir, como eu vou escrever. Espera aí. Deixa eu achar uma folha aqui. Vamos supor aqui, ó. Desculpa, quem perguntou, Gustavo, né? Vamos supor aqui um caso particular aqui, ó. Caso particular que eu acabei de inventar. Vamos supor que eu tenho um ρ de R, que é igual... Aqui é só mudei a variável de R para T, tá? Para não ter briga com os matemáticos, senão eles brigam comigo. Tá? Então, eu tenho uma dependência ρ de R, por exemplo, A sobre T. Tudo bem? O que vai acontecer quando eu aplicar aí esse A sobre T aqui? Eu vou ficar com AT dt. Tudo bem, Gustavo?
Então, olha só o que vai acontecer. E de R vai ser 1 sobre ε0. Opa, não aparece aqui. Eita, tem que fazer uma letra menor, né? Mas se eu fizer a letra menor, quem estiver vendo pelo celular não enxerga nada, né? Eu faço de canetinha porque eu sei que quem vê aula pelo celular só consegue ver de canetinha, né? E é meio infantil, mas funciona. Então eu tenho A aqui, então eu vou ter T ao quadrado dividido por T vai dar T, quando eu integrar vai dar R ao quadrado sobre 2. Olha o que acontece aqui, ó. Qual vai ser o campo, a dependência do campo com R? Vai ser A sobre 2 ε0. Tudo bem, Gustavo? Então, olha que maluco. Se eu tiver uma densidade de carga com esse jeitão aqui, eu vou ter um campo constante lá dentro, né? Então, quando eu for desenhar isso aqui, para essa dependência que eu inventei, eu vou ter um campo constante. Quando chegar na superfície, acima da superfície ele vai decair, né? Isso aí acho que foi uma questão de prova do passado, né? Eu dei essa independência funcional aqui, né? E muita gente achou que, quem calculou certo, achou que estava calculando doideira porque o campo estava dando constante lá dentro. Mas é isso aí mesmo. Quer dizer, constante entre aspas, campo radial, né? Campo radial, mas o módulo dele é constante, né? Então, muito doido isso. Entendi. Obrigado, professor. Então, tá bom. Mais alguma dúvida sobre esse problema, pessoal? Sim ou não? Tranquilo. O Vitor, que trouxe esse problema aí de uma prova da Unicamp, você viu como foi facinho? Em 46 minutos a gente resolveu. Mas resolveu explicando. Resolveu também todos os detalhes do problema. Tá? Alguém ficou com mais alguma dúvida aí sobre esse tipo de problema? Vocês não precisam decorar essas equações. O que vocês precisam manter no fundo do coração tem um problema com uma dada simetria, certo? Vou ter que bater a cabeça e quebrar ele em vários probleminhas. Eu quebro, o jeito que eu quebro depende da simetria do problema. Vamos ver agora um problema cilíndrico. Vamos supor agora que, ao invés de uma esfera, eu diga para vocês que eu tenho um cilindro muito grande, um cilindro muito comprido, certo? Ele se estende para lá e se estende para lá, certo? Se o cilindro é muito comprido e eu tiver uma densidade... Aqui a interpretação do R é outra. Aqui R é a distância radial de um ponto ao eixo, certo? Então, esse ponto aqui é equivalente a este ponto aqui, certo? Tudo bem? Aí eu estou em coordenadas cilíndricas, certo? Mas estou em coordenadas cilíndricas com simetria cilíndrica. O que significa simetria cilíndrica? Não importa essa distância aqui. O cilindro é infinito. Não importa também... Se eu olhar o cilindro aqui, ó, por exemplo, cadê o meu cilindro? Ah, tá aqui, ó. Se eu olhar ele assim, olhar do outro lado, eu estou vendo a mesma coisa. Eu estou vendo sempre a mesma coisa. Então isso é simetria. Opa, não, o cilindro está aqui. Então se eu olhar assim, dá na mesma. Tá bom? Ô, professor, não está dando para ver. Não está dando para ver? O que você não está conseguindo ver? A forma como o senhor está mostrando o cilindro. Ah, eu estou mostrando o cilindro aqui numa caneta. Agora você está vendo? Ou não? Não, ainda não. Só o cilindro normal mesmo que está no papel. Só o cilindro normal? Então vamos lá. Acho que você não está me vendo. Então é só fazer isso aqui, ó. Deixa eu apertar esse botão aqui. Ah, agora você vai ver. Agora sim. Ó, agora você deve estar me vendo, né? Ou não? Sim. Então tá bom. Então esse aqui é o cilindro, certo? Vamos imaginar, olha só, o que é simetria cilíndrica? Simetria cilíndrica é eu olhar, independentemente do ângulo que eu olhe para esse troço aqui, eu vejo a mesma coisa. Então, se eu girar em torno dele, eu vou ver a mesma coisa. Tudo bem? Tranquilo? Isso que significa ter essa dependência apenas com Rzinho. Tudo bem, gente?
Deu para entender, Gustavo? Sim ou não? Sim, deu para entender, pessoal. Então tá. Deixa eu agora voltar a minha folha. Chegou, vocês devem estar vendo a minha folha aí. De novo, tá? Tranquilo, pessoal? Chegou, agora está apresentando. Esse negócio demora para burro, né? Eita. Tinha que ter um sistema mais rápido. Bom, a primeira pergunta que eu posso fazer para vocês aqui é, qual a carga total desse cilindro? Se o cilindro é infinito, a carga é infinita. A menos que eu dê um valor para esse comprimento. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma integral. Tá? Mas vamos olhar, antes de ficar fazendo integral maluca aí, vamos olhar aqui para o campo exterior. O que é olhar para o campo exterior? É olhar para um ponto, né? Thalita, olhar para o campo externo é como se eu tivesse aqui. Imagine que eu tenho um ponto R maior do que Rzão. Então eu estou aqui, um ponto P. Tudo bem? Aí o que eu faço? Eu tenho que, para usar a lei de Gauss, eu tenho que fazer o quê? Primeira coisa para usar a lei de Gauss, outra coisa que vocês precisam guardar no fundo do coração. Não existe aplicar lei de Gauss sem desenhar a gaussiana. Você obrigatoriamente precisa desenhar uma superfície e dizer quem é a sua superfície gaussiana. Tá? Muita gente erra problemas com lei de Gauss, quer dizer, chega em respostas corretas sem ter dito quem era a gaussiana. Então, isso é completamente inválido. A primeira coisa que você tem que fazer quando resolve um problema com lei de Gauss é desenhar a superfície gaussiana. Né? Usar a lei de Gauss sem desenho não vale. Se o problema fala lei de Gauss, você já sabe que você vai ter que desenhar. Se você é um péssimo desenhista como eu, tente fazer seu melhor. Usa régua, usa sei lá o quê, sei lá. Usa o PowerPoint, sei lá, alguma coisa. Né? Mas, enfim. Agora, mesma coisa do problema esférico, do problema esférico fora da esfera. Tenho que desenhar uma superfície gaussiana. Que superfície eu desenho? Depende da simetria do problema. Como eu tenho um problema com simetria cilíndrica, eu não vou desenhar uma esfera. Eu vou desenhar o quê? Eu vou desenhar uma superfície cilíndrica que passa no meu ponto de interesse. Esse aqui é o meu ponto de interesse. Né? Esse é meu ponto de interesse. Tudo bem? Eu já tinha desenhado R aqui em verde, mas meu desenho estava muito ruim, nem eu estava conseguindo ver. Tá? Tudo bem, pessoal? Bom, o campo ele tem a simetria de rotação do cilindro. Né? Se eu aplicar a lei de Gauss aqui agora, o que vai acontecer? Vamos olhar com calma isso aqui. Tá? Vamos olhar o que vai acontecer. Integral de E escalar de A. Quanto vai dar isso? O meu campo é o mesmo em toda a superfície de rotação. Aqui, na lateral, o que acontece? Na tampa do cilindro, o meu dA aponta para cá. Mas aqui ele aponta exatamente na mesma direção do campo, certo? Então, o que acontece com o fluxo nas tampas? Vou chamar de tampa, acho que vocês entenderam. Nas tampas do cilindro. Né? Tem algum nome mais bonito para isso, mas eu não lembro. Tá? Então, nas tampas do cilindro, o fluxo do campo elétrico é zero. Nenhuma linha de campo atravessa essa superfície nem essa superfície. Certo? Então, o que eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar com a superfície de revolução. Tudo bem, pessoal? Então, como o campo não varia em módulo na superfície de revolução, é o mesmo, eu dou a volta nele e sempre vejo a mesma coisa, né? O módulo dele não varia, então isso aqui vai ser simplesmente E vezes a área de revolução. E qual é a área de revolução? É 2πr, esse comprimento, vezes este outro comprimento. É como se eu desenrolasse o cilindro. É 2πr vezes o comprimento dele. Tranquilo até aí, pessoal? Sim ou não? Então tá bom. Bom, quem cala, como sempre. Eu sei que eu não estou falando com a parede que tem umas pessoas se mexendo, então tá bom. Tem outras que estão mais paradas, então não sei se travou a internet de vocês. Não, se mexeu. Tá jóia, então. Vamos lá. Como é que eu calculo agora esse cara aqui, ó?
a carga interna? A carga interna é o quê? É o meu cilindro gaussiano. É o que eu pintei aqui de marrom. Como é que eu calculo essa tranqueira? Isso aqui é equivalente a calcular a carga total quando eu estou no problema esférico. Estou calculando o campo externo. A carga que tem dentro do cilindro gaussiano, obviamente, não é a carga total do cilindro, é essa carga aqui que tem um nome bonito para chamar esse riscado aqui, rachurado, né? Então, é isso aqui que eu risquei de marrom, tá? Como a gente calcula isso aí? Bom, ao invés de calcular isso aí, eu vou pegar uns casos particulares. Qual que é o primeiro caso particular que a gente tem? O que acontece se o raio desse cilindro é muito pequeno? Ou seja, eu tenho um raio infinitesimal. O que acontece no caso do raio infinitesimal é o seguinte, né? Quando o raio for desprezível, eu tenho um fio reto infinito, né? E, obviamente, a minha carga interna ali é a densidade de carga linear, a densidade linear de carga, quantos coulomb por metro eu tenho nesse fio, multiplicado pelo quê? Multiplicado pelo comprimento aqui desse cilindro gaussiano, né? Se eu fizer isso, olha só o que vai acontecer. Olha que louco que vai acontecer. Se eu aplicar nessa expressão aqui a carga interna a um cilindro gaussiano de um fio reto infinito. Lambda L eu vou aplicar aqui. L vai cancelar com L. E em 3 linhas, olhem só, em 3 linhas eu encontro o campo elétrico de um fio reto infinito, que cai com o inverso da distância ao eixo. Tá? Vocês lembram na semana passada, onde a gente pegou a lei de Coulomb, quebrou esse fio reto infinito em vários pedacinhos infinitesimais, e aí pegou o campo infinitesimal, DE, e aí usou argumentos de simetria, e fez uma integral, e depois de meia hora a gente chegou nessa expressão. Né? Esse aqui é o campo de um fio reto infinito. Né? Se você for usar a lei de Coulomb e quebrar em vários pedacinhos, você leva uma meia hora para chegar nessa expressão. Então, qual é a vantagem da lei de Gauss? A lei de Gauss ela é equivalente à lei de Coulomb, só que ela é extremamente útil para problemas de altíssima simetria. Quando você tem uma simetria muito bem definida, você resolve o problema de uma forma bem mais rápida do que com a lei de Coulomb. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, tá bom. Vamos lá. Vocês estão com raiva de ter calculado via lei de Coulomb? Bom, eu estou. Enfim. Vamos lá, então. O que acontece agora num outro caso, né? Num outro caso particular? O que acontece se a densidade de carga dentro do cilindro for constante? Aí eu vou olhar para essa figura aqui, ó. Vou olhar para essa figura aqui, certo? Se a densidade for constante, vocês concordam comigo que a carga ali dentro dessa superfície gaussiana é simplesmente o volume, esse volume aqui, que vai ser π vezes r ao quadrado aqui, multiplicado pelo comprimento? Vocês concordam comigo? Vezes a densidade, obviamente. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim, sim. Então tá bom. Eu ouvi um sim tímido, mas tá bom. Já é um sim. Bom, se eu aplicar isso aqui na lei de Gauss, eu vou encontrar o campo elétrico externo, né? Que veja que eu coloquei uma superfície gaussiana para fora do cilindro. Eu não coloquei para dentro. Eu vou encontrar um campo elétrico externo que tem esse jeitão aqui, certo? Se eu aplicar aqui na lei de Gauss, tá? Qual é a dependência desse cara aqui com R? A dependência é exatamente igual a de um fio reto infinito. O campo cai exatamente com o inverso da distância. Então veja que para o campo externo, né, fora do cilindro, eu tenho um comportamento muito semelhante ao do fio reto infinito. Né? Essa aqui é a analogia cilíndrica
que eu tenho com o problema esférico fora da esfera. Fora da esfera, o campo se comporta como o campo de uma carga pontual. E aqui, fora do cilindro, o campo se comporta como um fio reto infinito. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Bom, que outro caso eu tenho? Como é que agora eu ataco o caso da densidade qualquer, o meu ρdr? Calculei o caso de um fio muito, muito pequenininho, com Rzão desprezível, e esse aqui é o caso de um fio de um cilindro com densidade de carga constante. Para atacar o problema com ρdr geral, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que descascar essa coisa aí. Né? Eu tenho que descascar essa coisa. Eu pego o cilindro e quebro ele em várias camadas, como naquele caso esférico da cebola, só que aí imagine que você não tem uma cebola esférica, imagine que você tenha uma cebola cilíndrica. Se você tiver uma cebola cilíndrica, como é que você vai quebrar ela em infinitesimais? Né? Com densidade de carga que depende só da distância ao eixo, ou seja, simetria cilíndrica. Vou quebrar nessas casquinhas, a casca cilíndrica de raio T e espessura dt contribui com um dq que é ρdv. Esse dv, o que é? Esse dv vai ser a área de revolução da casca multiplicado pela espessura. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sim ou não? Sim, professor, tá tudo tranquilo. Então tá bom. Opa, 2 jóia, então tá bem entendido isso aí. Como é que eu vou calcular, então, a carga interna, a superfície gaussiana externa? Né? Simplesmente ρdt dv. Então eu aplico essa geringonça aqui e a minha carga interna vai ser isso aqui. T vezes ρdt dt. Certo? Tudo bem? Como é que eu vou calcular o campo externo? Eu volto lá na lei de Gauss, lembro da lei de Gauss ali, ó, e aplico esse Qin aqui, certo? Veja que esse Qin aqui vai ser um Qin que depende, quando eu aplicar os limites de integração, ele vai depender apenas de Rzão, né? Aí eu aplico aqui, dependendo dessa dependência, dependendo da dependência. Putz, meu português está horrível, mas para falar tá bom. Né? Então, dependendo dessa função específica, né, você vai ter valores diferentes para Qin dr, mas vai ser sempre algo que depende de Rzão. Olha que coisa louca, vai ser sempre algo que depende de Rzão. Então, quando eu substituir aqui, independente dessa função aqui, o que vai acontecer? O campo externo, ó, eu tenho um L aqui que vai cancelar com esse L quando eu passar para esse lado. Tá? Quando eu substituir aqui. Então, eu vou ter um Qin que depende apenas de Rzão, certo? E tem esse L aqui que vai cancelar com esse outro L. Então, eu vou ter um campo elétrico externo que vai cair exatamente da mesma forma que um fio reto infinito. Exatamente do mesmo jeitão. A mesma dependência 1 sobre R. Por quê? Porque a carga interna não depende do Rzinho, depende apenas do Rzão, que é o raio do cilindro. Tudo bem, pessoal? Professor, uma dúvida. O que aconteceu com o ε0 nesse caso? O que aconteceu com o quê? Com o ε0, o E0. Uai, ele tá aqui. Não, sim, mas na integral embaixo. Tipo, no QI. A carga não depende do ε0. Ah, sim. Não? Eu só estou mostrando aqui para vocês como resolver o caso geral. Obviamente, o Qin aqui não vai depender do ε0, mas o campo vai depender. O campo vai depender. Agora, imagine que você quer calcular o campo interno. O que vai mudar? Quando você só pense o seguinte, o que vai mudar? A minha gaussiana, ao invés de estar aqui para fora, ela vai estar aqui para dentro. Certo? Ela vai estar com um Rzinho menor do que o R. Então, esse cilindro em verde vai estar aqui dentro. E eu vou obter o que aqui? Eu vou calcular exatamente do mesmo jeitão, só que eu vou chegar numa carga interna ao cilindro gaussiano, né, que vai depender aqui do Rzinho. Eu vou parar a minha integral no Rzinho, não no Rzão.
E aí eu vou calcular o campo interno. O campo interno, sim, vai depender da função específica ρ de t. O campo externo, do mesmo jeito que na esfera carregada, o campo externo independe, né, o comportamento dele, bem claro. O comportamento dele com 1 sobre r quadrado no caso da esfera. E aqui no caso de simetria cilíndrica, o comportamento com 1 sobre r independe da função específica densidade. Tá? O que vai variar com essa função aqui vai ser o quê? Vai ser apenas o campo interno, né? O campo aqui dentro do cilindro, com esse P aqui dentro do cilindro. Tudo bem, pessoal? Isso aí eu só quis esboçar, em linhas gerais, como resolver um problema cilíndrico. Tranquilo? Então tá bom. O que eu tinha planejado aqui para essa tutoria, bom, essa tutoria está um pouco diferente, porque lei de Gauss é um assunto extenso, e eu não quis deixar de tratar isso aqui, tá? Mas quis tratar isso na tutoria, porque isso é aplicação de lei de Gauss, isso não é lei de Gauss, isso só é uma aplicação, tá? Mas é uma das essas aplicações que eu mostrei é uma das mais importantes. Eu, na aula passada, passei para vocês 2 coisas para pensar. A primeira coisa que eu passei para vocês pensarem, para pensar um pouco. Está com insônia, não consegue dormir, pensa um pouquinho nisso aqui. Imagina que eu tenho uma região de campo elétrico constante E0, certo? Aí eu peguei um pedaço de metal, uma placa metálica, e inseri lá dentro. O que acontece dentro da placa, pessoal? Vocês chegaram a pensar nisso? Ela fica polarizada, não fica? Exatamente, ela fica polarizada. Vamos desenhar isso aí que o Marcos falou. Então eu tenho aqui a minha... Vou desenhar um pouco maior e um pouco mais feio, tá? Então, eu tenho aqui a minha placa. Deixa eu ver o que eu estou desenhando. Vocês estão enxergando? Então, tenho a minha placa e estou numa região de campo elétrico constante. O que é uma região de campo elétrico constante? É uma região onde eu tenho, por exemplo, 2 placas aqui, um capacitor. Opa, acabaram com a minha tinta aqui. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. Acabaram com a minha tinta azul, eu tenho uma outra caneta azul aqui. Ah, achei. Mais. Tem uma espécie aqui de um capacitor de placas paralelas. Opa, eu tenho que lembrar que elétrons são vermelhos. Menos. Tá? E aí, isso aqui é uma região de campo elétrico constante. Campo elétrico constante aqui. Campo elétrico constante aqui. Vou chamar isso aqui de E0. O Marcos falou o seguinte, vai ver polarização na placa metálica. O que vai acontecer? Os elétrons vão ser atraídos para esse lado aqui. E eu vou ter ausência de elétrons desse outro lado aqui da minha placa. Qual é o campo elétrico aqui dentro, gente? Quanto é o campo elétrico aqui dentro? É nulo, não é? Exatamente. Isso aqui é um condutor em equilíbrio eletrostático. O que acontece num condutor em equilíbrio eletrostático? O campo obrigatoriamente é nulo dentro do condutor. Por quê? Onde tem campo... Bom, condutores têm muitos elétrons livres, mas muitos elétrons livres mesmo. É uma penca de elétron livre que condutor tem. Por exemplo, o cobre é algo da ordem de 10 elevado a 29 elétrons livres por metro cúbico. Isso é muito elétron. Isso é muito maior que o número de Avogadro. Isso é uma coisa absurda, né? Então, qualquer campo elétrico que eu tiver dentro do condutor vai fazer o quê? O elétron vai se mover. O campo elétrico gera uma força e o elétron se move. Isso é quase instantâneo. Então, quando eu coloco essa placa aqui dentro, provavelmente numa fração aí de picosegundo, ou menos ainda, femtosegundo não acredito, mas uma fração de picosegundo, ou talvez no máximo aí em 1 nanosegundo, os elétrons já se redistribuem aqui. Para quê? Para que o campo elétrico no interior seja nulo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Pergunta, tem como eu saber qual é a densidade superficial de carga induzida aqui? O que vocês acham?
Tinha um condutor neutro, taquei ele ali dentro. Ele induziu uma densidade superficial de carga desse lado e desse lado, de tal forma que o campo elétrico dentro do condutor seja nulo. Tem como eu descobrir qual é a densidade de carga aí? Em cada, nessas faces do condutor? O que vocês acham? Acha que não? Tudo bem. Mais alguém acha que não? O que acontece aí se eu aplicar a lei de Gauss aí, Gustavo? Vamos pegar um caso específico aí. Vamos supor que essa placa aqui é bonitinha. Eu desenhei um troço desenhei uma tralha aqui. Nem a coisa muito feia, eu tenho que aprender a usar régua. Eu desaprendi a usar régua. Olha só, agora a face está muito bonita. Né? Bonita só na minha cara, né? Ó. Agora eu desenho um cilindro gaussiano aqui, ó. Aqui entrou dentro, e aqui é um cilindro gaussiano. Cilindro gaussiano muito pequenininho que eu coloquei aqui, certo? Área A aqui, área A aqui, certo? Aqui eu tenho um campo entrando, um campo E entrando, né? Obviamente, por convenção, toda vez que eu tenho uma superfície fechada, o meu dA sai para fora. Tudo bem? O que vai acontecer quando eu calcular isso aqui? Ó? Lei de Gauss é sempre válida. Integral de E escalar dA é igual ao quê? É igual à carga interna à superfície gaussiana dividido por ε0. Quanto é o campo aqui dentro? É 0. É 0, tá, joia? O campo aqui fora é E. Só que o E está apontando para um lado, o A está apontando para o outro. Então eu tenho aqui menos E vezes A. É igual à carga interna. Carga interna vai ser o quê aqui? Eu tenho aqui um sigma. Então vai ser igual a sigma vezes A, né? A área é a mesma. A área daqui, a área que intercepta a superfície aqui é a mesma daqui e é a mesma daqui, sobre ε0. Área corta com área, então eu encontro que sigma é igual a menos ε0 vezes E. Por que menos? Opa! Por que menos? Porque aqui você vê que você tem realmente uma densidade de carga negativa. O que aconteceria se eu aplicasse a lei de Gauss do outro lado? Eu encontro uma densidade de carga positiva. Deixa eu desenhar essa superfície aqui para vocês. Desenhar em vermelho. Não, vermelho não. Professor. Oi. Então, o campo elétrico dentro é diferente do que está fora? Sim, dentro do condutor, Gustavo, o campo elétrico é 0. Eu tenho um rearranjo de cargas de tal forma que o campo elétrico dentro do condutor seja 0. Tudo bem? Tá, entendi. Isso acontece no condutor em equilíbrio eletrostático. Por quê? Porque se eu tiver campo dentro do condutor, eu vou ter movimento de carga. E movimento de carga não é equilíbrio eletrostático. Eletrostático significa que as cargas estão paradas. Tá bom? Obviamente leva um tempo para esse equilíbrio eletrostático se atingir. Mas é uma fração de segundo, é uma fração de nanosegundo até. É muito rápido que isso acontece. Tá? Nem sei se existe experimento para detectar o quão rápido isso acontece. Bom, se eu fizesse a gaussiana do outro lado, por exemplo... Oi. Oi? O campo elétrico dentro do metal, ele vai ser nulo. Exato. No caso, ele não está tendo um fluxo elétrico também. Não. Peraí. Mas o campo elétrico ele está vindo. Você tem uma gaussiana e você tem um fluxo. Você tem um fluxo elétrico nele, certo? Só que o que acontece? A carga interna aqui é nula. É que o Biratã, essas cargas aqui, de fato, elas estão na superfície do condutor, tá? Se eu desenhar uma gaussiana que envolve todo o condutor, olha só o que acontece. Se eu desenhasse uma gaussiana que envolvesse todo o condutor, ele continua neutro, né? E aí toda a linha de campo que entra, sai. Mas o que eu fiz aqui? Eu desenhei uma mini superfície gaussiana que entra no condutor. Você entendeu?
A superfície gaussiana não está envolvendo o condutor como um todo. Não sei se pegando um ponto, aí ele consegue ter uma carga, poder se calcular tipo um fluxo, no caso. De fato, eu estou usando o fluxo aqui desse campo elétrico nessa superfície, levando em conta que a minha gaussiana está parando aqui dentro. E aqui dentro o campo é nulo. Tudo bem? E aí eu consigo calcular a densidade de carga induzida. Certo? Eu consigo calcular a densidade de carga induzida para que o campo elétrico aqui dentro seja nulo. Tá mais ou menos claro? Sim, deu uma variada. Então tá bom. Nela como um todo, se eu pegar essa chapa como um todo, ele tá entrando um campo elétrico, dentro dele o campo elétrico tá ficando nulo, no caso, porque os prótons e os elétrons estão se organizando, só que ele tá soltando outro campo elétrico do outro lado dele, então. Esses próprios... Exato. Toda linha de campo que entra, sai. Certo? Sim, então, mas não necessariamente eles estão atravessando a chapa, eles estão soltando outro campo elétrico do outro lado. Então, basicamente, você pode pensar assim, tá entrando e tá... vamos pensar aqui, a chapa aqui do Biratã. O campo elétrico, você não tem campo elétrico no meio do condutor. Mas o que acontece? Você tem campo elétrico entrando e campo elétrico saindo do condutor. Entendi. Mas quando você tem essa situação e você desenha uma gaussiana em volta disso aqui, o que você tem? Você tem linha de força entrando, linha de força saindo. Fluxo nulo. Entendi. Fluxo global nulo. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Bom, tem uma outra coisa que eu coloquei para vocês pensarem. Que é esse aqui, ó. Esse aqui é bem mais divertido. O que ocorre se colocarmos uma casca esférica condutora descarregada ao redor de uma carga pontual mais que? Pergunta. Isso aqui foi uma questão de prova no passado. Qual o campo nas regiões 1, 2 e 3? E as cargas superficiais? Como é que eu resolvo essa encrenca, gente? Então, eu tenho uma casca esférica condutora em volta de uma carga pontual, certo? Qual vai ser o campo na região 1? 0. Na região 1 não vai ser 0, tá ali. O campo na região 1, ó, eu vou fazer o que aqui? Eu vou traçar uma gaussiana, O que importa para a lei de Gauss é a carga interna, certo? Então aqui eu tenho um campo elétrico e, nossa, está muito pequenininho, E quando eu fizer a aplicação da lei de Gauss ali, integral de escalar de A igual a Q sobre carga interna sobre ε0, na região 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter K, 1 sobre 4π ε0, Q sobre R quadrado. Opa! Isso na região 1. E o que acontece na região 2? Pense que você é um elétron aqui dentro do metal. Os elétrons vão ser atraídos aqui, Veja que eu estou falando que eu tenho uma carga pontual. Não estou falando que essa carga pontual é um elétron. Se for um único elétron, isso fura, ou um único próton. A gente está falando aqui de carga macroscópica. A gente está falando de milhões, bilhões de elétrons ou ausência de elétrons. Então, o que vai acontecer? Os elétrons do condutor vão migrar para cá. Vocês concordam? Sim ou não? Sim. Isso vai gerar ausência de elétron aqui na outra superfície. Até que aconteça o quê? Até que o campo aqui dentro, na região 2, seja nulo. Que eu estou dentro de um condutor. Dentro de um condutor, as cargas vão se rearranjar até que o campo seja nulo lá dentro. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Aí vai entrar em equilíbrio, Exatamente, vai entrar em equilíbrio. Vai entrar em equilíbrio. O campo aqui vai ser o campo da carga pontual. Aqui dentro do condutor vai ser o quê? O campo vai ser nulo. E aqui fora, pessoal? Fora o campo não vai ser igual ao da carga? O campo aqui fora, exatamente. O campo na região 3 vai ser igual a Q sobre 4π ε0, 1 sobre R quadrado.
onde esse R é a distância ao centro. Ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Só na região 2 o campo é nulo. Né? Então significa o quê? Uma casca esférica metálica não blinda o campo de uma carga pontual. Tá? Bom, outra pergunta. Quais são as cargas na superfície? Como o problema tem simetria esférica, aqui, nessa superfície aqui, a carga vai ser menos Q. É a única forma de eu blindar a carga dentro do condutor. Dentro do condutor, o campo tem que ser nulo. O único jeito do campo ser nulo dentro do condutor é se a carga aqui em volta dessa primeira superfície aqui do condutor, ou a superfície que envolve a carga, ser nula. Né? Como o condutor está descarregado, né, ele é neutro, obrigatoriamente essa carga veio de algum lugar. Então aqui na casca externa eu tenho uma carga mais Q. O que acontece se eu fizer uma gaussiana que envolve tudo isso aí? Ou seja, uma gaussiana para calcular o campo externo aqui. Qual vai ser a carga interna dessa gaussiana? Vai ser Q menos Q mais Q. Resultado, exatamente mais Q. O valor da carga que eu coloquei aqui no centro. Né? Então, embora exista o efeito de gaiola de Faraday, né, a gaiola de Faraday consegue blindar um campo externo. Se eu colocar uma carga dentro aqui de uma esfera condutora, de uma casca esférica condutora, eu não consigo blindar esse campo de dentro para fora. O que a gaiola de Faraday faz é blindar o campo de fora para dentro. Né? Gaiola de Faraday é quando você tem um condutor e dentro desse condutor você tem uma cavidade. Né? E você pode mostrar que dentro dessa cavidade o campo é nulo, o campo elétrico é nulo. Então você blinda, né? Você consegue blindar um objeto de um campo elétrico externo envolvendo ele com uma superfície condutora, né? Fechada. Né? Agora, se você quiser fazer o contrário, blindar do mundo exterior uma carga, o campo de uma carga, por exemplo, uma carga pontual, você está ferrado, porque não funciona daí o efeito de gaiola de Faraday. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, tá bom. Bom, gente, o que eu tinha de fato planejado para mostrar para vocês hoje era isso, né? Agora eu estou à disposição de vocês para dúvidas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, algum problema da lista, tem um fórum de discussão lá, mas aquele fórum às vezes demora um pouquinho para ser respondido, e vocês têm prova, se eu não me engano, a prova começa às 4 da manhã amanhã, né? É isso mesmo. Quem quiser fazer as provas às 5 da manhã já está podendo. Né? Cuidado quem deixar fazer a prova no último dia, né? Porque muita gente acessa o Moodle, o sistema fica lento e vai ter 2h30 para fazer a prova. Se você entrar só 2 horas antes de fechar o prazo, você só vai ter 2 horas para fazer, tá bom? E também testem a função scanner no celular de vocês. Tem um aplicativo para Android, né? Tem um aplicativo para Android que o Cam Scanner, né? Que você tira fotos de várias páginas e você consegue transformar isso num PDF rapidinho. Em 2 segundos 2 segundos eu não digo, mas em 1 minuto você escaneia tudo e consegue mandar. Alguém fez uma pergunta no chat aqui que eu não consegui ver o chat. Vou ter que abrir essa geringonça aqui. Eita! Abriu. Deixa eu abrir o chat. Vamos lá. Professor, serão quantas questões? Isso é a Glenda perguntando. Vão ser só 2 questões, Glenda. Né? Só que são questões com vários itens. Né? 4 a 5 itens em cada questão. Então, o que é importante? O mais importante em cada questão é você parar alguns minutos, olhar para a questão e entender o que é a questão. E, de preferência, desenhar. Né? Eu costumo dizer que depois que você consegue desenhar um problema, ele já está 90% resolvido, certo? Depois que você descobre quais leis aplicar aquele problema, já está 99% resolvido. O resto é matematiqueira, tá? Se você entender a simetria, quais leis não têm que ser aplicadas, e desenhar direitinho o problema, ele está fechado.
Mas isso vai ser o mais importante para fazer esses problemas. Você vai ter vários itens, então você vai ter que entender muito bem cada item. E no final você tem que mandar também a tua resolução, tirar uma foto da resolução que você fez. Se você errar o valor numérico de uma questão, por exemplo, vai ter algumas questões que vocês vão ter que colocar o resultado numérico lá, se não todas. Tá? Se você errar o valor numérico, a gente vai dar uma olhadinha na sua questão, como você desenvolveu ela, né? E se seu desenvolvimento tiver legal, você vai ter boa parte do valor da questão. Outra coisa é você encontrar o valor correto por meios estranhos. A gente vai considerar os meios estranhos que você levou para chegar ao valor correto e vai desconsiderar a questão, tá bom? Então é isso. Se você alguns anos atrás, um aluno que queria fazer engenharia, não lembro que engenharia ele queria fazer, acho que engenharia civil, tá? Me perguntou, professor, mas eu fiz todo o desenvolvimento correto, eu só errei na conta no final, por que eu ganhei apenas 80% do valor da questão? Eu falei assim, não, teu raciocínio está certo, mas se você fizer a conta errada, o prédio cai, né? Então, tem que levar em conta também o cálculo correto no final, tá? O senhor que vai fazer a correção vai ser aleatória? Bom, Kaique, normalmente a gente não corrige questões dos próprios alunos, tá? Mas o que vai acontecer? Normalmente a gente propõe questões para a prova e a gente corrige as questões que a gente propôs, tá? Isso funcionou assim até agora, tá? A gente está discutindo ainda como vai corrigir, mas provavelmente eu vou corrigir a questão que eu elaborei. E tem um banco de questões, né? Tem muitas questões. Bom, você vai ter 2h30 para fazer a prova, Gustavo, mas eu acho que a prova fecha às 4h do domingo. Tem que ver, no Moodle tá especificado lá. Eu não lembro de cabeça, tá? O Roosevelt fica mandando e-mail para a gente toda hora sobre essas regras aí, se a gente concorda, não concorda. Eu não lembro direito, tá? É só uma tentativa, Luca. É só uma tentativa, tá? Caso haja algum problema no Moodle, né? Caso caia o servidor, algum problema sério no Moodle, cai o servidor, a gente está estudando, dá algumas horas a mais, acho que na segunda-feira, para resolver. Mas isso é só no caso do servidor cair. Se o servidor não cair, você vai ter aquelas 2h30. Então é importante aí, quem vai estar usando o notebook e Wi-Fi, tá sempre um backup aí de internet. O que eu costumo fazer aí, às vezes vocês veem que eu caio, cai a minha internet, o que eu faço? Eu pego a minha internet 4G do celular e compartilho com o notebook. Aí eu consigo voltar para o que eu estava fazendo. Então é sempre bom você ter aí um backup de internet, se for possível. Não confiar apenas no Wi-Fi, tá bom? E realmente é só uma tentativa, eu vi que o Luca perguntou agora, tá? Mas são questões aí que não são difíceis de calcular, os cálculos são simples, mas não é aplicação direta de fórmula, né? São questões aí que vão envolver você raciocinar um pouquinho em cima da questão. Então não vai ter questão assim, você tem uma carga pontual, qual o campo da carga pontual, uma distância tal? Não vai ter aplicação direta de fórmula, né? Vai ter aí, em algumas questões você vai ter que fazer soma vetorial, em outras você vai ter que usar um raciocíniozinho, né? Mas nada do outro mundo, tudo dentro aí do que a gente viu e dentro dos problemas que vocês resolveram, né? Teve um aluno da tarde que falou para mim que estava começando a fazer a lista da semana do campo elétrico agora, não é uma boa ideia, então está atrasado, tá? Então, é bom vocês se manterem sempre em dia com o assunto da semana, tá? Nesse modo. Mais alguma dúvida, pessoal? Você está atrasado, então corre, velho. Vai ter alternativa? Como assim alternativas, Thalita? Não entendi a pergunta. Eu acho que ela está perguntando se vai ser tipo de teste. A múltipla escolha? Não. São todas questões que você tem que analisar, calcular alguma coisa ou resolver um problema, né? Não vai ter questões de múltipla escolha, não, tá? Professor, na verdade,
Oi. Se vai ser no estilo dos testes, que os testes eles têm as alternativas com as respostas, né, com os resultados. Uhum. Bom, as questões que eu vi, Thalita, não são de múltipla escolha, né? São questões dissertativas que você vai chegar num valor no final, tá? Ou em vários itens, né? Eu tinha proposto umas questões de múltipla escolha dentro da questão que eu elaborei. Eu vi que quem editou a minha questão lá e revisou, tirou a minha múltipla escolha. Então, eu estou achando que isso aconteceu com todas as questões. A parte de múltipla escolha a gente deixa só para como é que a gente está chamando? Exercícios de revisão, essas coisas assim, tá bom? É que existe um problema, Thalita, que nessa prova remota, a gente quer analisar qual é o raciocínio de vocês e se vocês realmente entenderam o assunto, né? Se a gente começar a colocar a questão de múltipla escolha, você tem a resposta em algum lugar, né? E vai estar todo mundo fazendo consulta, né? Com certeza você vai estar com o livro do lado, com algum site aberto do lado, fazendo pesquisa no Google. Então, isso inviabiliza a gente fazer questões de múltipla escolha que você consegue encontrar a resposta na internet. Você entendeu? Tá bom? Sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Oi, você falou alguma coisa ou eu estava falando ao mesmo tempo? Não, eu falei que eu entendi. Obrigada. Ah, então tá bom. Mais alguma coisa, pessoal? De lei de Gauss? Se alguém tiver alguma pergunta, isso aconteceu. Agora é só rezar. Rezar ajuda um pouquinho. Oi, você tem alguma pergunta, Kaique? Amém. Não, professor. Não. É que eu tenho 3 provas esse final de semana. Caramba! Ai. Né? Olha, então reza rapidinho e faz as provas. Não dá para ficar muito tempo rezando, não. Né? Deus sabe o que a gente quer mesmo sem rezar. Então, vai direto para a prova. Tá bom? Ai. Bom, gente, é isso aí, então. Né? Eu desejo boa sorte a todos aí e a gente se vê, então, na semana que vem, na terça-feira. Tá joia? E boa sorte aí para vocês nessa prova e para quem tem mais de uma prova, ainda mais sorte ainda. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado. Tchau.